Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Como eu tinha prometido, a gente ia fazer um tutorial de montagem final da casa, mas ficaram faltando alguns elementos, vegetação, os pinheiros, grama, etc. E aí então nesse tutorial a gente vai abordar esses elementos, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho a serragem bruta e aqui 4 peneiras, com diferença de abertura de malha. Eu gosto sempre de tirar os mais grossos primeiro, que aí a gente já elimina esse pedaço maior. Agora eu vou passar na peneira de malha mais fina para tirar a poeira da serragem. Na hora de você colar a textura na superfície, ela pode pegar primeiro na cola e não deixar o grão. E a gente sabe também que cada grão pode corresponder a uma escala diferente. E essa poeirinha aqui, ela serve para revestir caule de árvore, caminhos de terra. Da menor malha para maior, agora eu vou pegar a próxima. Esse processo de separação é muito importante. Ele vai te dar granulações em várias escalas. Eu gosto muito de pintar a serragem depois de peneirada, porque aí eu pinto a serragem que eu preciso. Porque muitas vezes eu uso a serragem crua mesmo. Então tá aqui o resultado do peneiramento da serragem. Uma serragem um pouco mais fina para caminhos, revestir árvore. Uma outra granulação para escalas tipo 1 para 100, para 125, até 1 para 200. Essa outra aqui para escalas menores, tipo 1 para 50, 1 para 75. E essa outra aqui para escalas muito menores, tipo 1 para 15, 1 para 10, até 1 para 5. Então agora a gente vai efetuar o tingimento da serragem, para quem gosta de fazer maquete com verdinho e tal. Eu tenho aqui o álcool normal. Eu gosto de usar o álcool absoluto, que evapora mais rápido e não tem água, mas na falta dele vai esse aqui mesmo. Pauzinho para mexer, um copinho e os dois pigmentos que eu sempre uso, souvenir, coral, ipiranga, o preto e o amarelo, porque eu não gosto de usar azul com amarelo, porque dá um verde muito infantil, uma coisa meio fake. E um lugar para a gente botar para secar. Vou fazer a solução, botar um pouquinho mais de amarelo e pouca coisa de preto. Como a gente sabe, as cores escuras tingem muito mais do que as claras. Não precisa de muito álcool, isso é suficiente. Botei até muito e vou misturar. Veja, olha que verde mais interessante. Eu vou fazer um pouco mais clara porque essa serragem é um pouco mais escura. Então eu vou jogar aqui a minha solução e vou misturar. É importante, mesmo que não tinja, a gente deixar secar antes da gente refazer a pintura ou escurecer mais, porque ela molhada sempre engana um pouco. Já achando que isso aqui ficou um pouco escuro demais, eu vou misturar um pouquinho mais de serragem seca para clarear um pouquinho. Notem como já vai clareando um pouco mais. É muito legal isso. Vamos esperar secar agora e ver o resultado. Então tá aqui o resultado da nossa serragem. Notem que todos os grãos estão com o mesmo tamanho. Se você colocar aqui, vai ver que não tem nenhuma poeira. Isso é muito importante na hora de colar na superfície. Todos os grãos com o mesmo tamanho aderem com mais facilidade na superfície. Eu tenho aqui um pedaço de cartão craft já com uma dupla face atrás e eu vou aplicar a serragem. Acho legal trabalhar com cartão craft porque ele já tem uma cor de terra e aí fica mais realista a hora de colocar a serragem. Vou aplicar cola branca cascorês. Eu posso aplicar tanto com rolinho como com um pincel. A camada de cola ela tem que ser uniforme, não pode ter nenhum espaço vazio ou com menos cola do que o outro. Caso contrário, você vai ter espaços com mais serragem do que outros. Vou tentar uniformizar ao máximo. Em áreas planas, trabalhar dessa maneira é muito prático, porque depois você só tira a dupla face e cola. Agora é importante ter mais serragem sempre do que você precisa para colocar uma capa grossa em cima, porque o que vai fazer com que a serragem fique uniforme é a aplicação da cola e não a quantidade de serragem. Eu posso encher isso aqui com uma montanha de serragem.
porque eu vou ter uma capa uniforme. E eu vou apertar e vou esperar secar. Eu esperei mais ou menos uns 5, 10 minutos e agora eu vou só girar para tirar o excesso. Mas não vou bater tudo, porque a cola ainda não secou. Então eu tiro a camada superior para poder fazer a água evaporar e secar a camada de baixo. Eu nem bato muito porque a gente pode correr o risco de cair a placa inteira com cola e serragem. Então eu tiro só o grosso, o excesso, e vou deixar secar agora. Como a gente está em quarentena também, e tem muita gente que não tem como conseguir a serragem, eu achei aqui em casa um chá. Ele é um pouquinho esverdeado e a gente vai fazer uma experiência com ele. A gente tem sempre que dar aquela peneirada básica, né, para tirar a poeira. E essa poeira, quando pega na cola, seca antes. Essa peneira aqui é a mais fininha que eu tenho. Agora a gente vai pegar essa e vamos passar por essa peneira mais grossa e tirar o grão que a gente vai utilizar. Pela primeira vez, nunca antes tentado, eu vou fazer a experiência de tingir esse chá, que está um pouco esverdeado, com um pouquinho de cúrcuma, que também vende na Casa Pedro. Casa Pedro aí, patrocinando o canal. Brincadeira, não tá nada. Quem me dera. Então agora a gente tem que esperar secar para ver como é que ela vai ficar. Então tá aí o resultado, o nosso chazinho da Casas Pedro, pintado com a cúrcuma e álcool. Dá para ver que não difere muito da serragem pintada. Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer com a serragem colada num cartão, já com a dupla face, são os jardins, né? Que a gente pode usar uma placa de um material que seja homogêneo, não só na superfície como nas partes laterais também. Eu tenho aqui cartão triplex de capa de exame, tem uma dupla facezinha aqui já colada nele. Eu vou contraplacar para levantar um pouco a altura dele, porque ele vai ser a mureta do jardim. Então eu não vou fazer uma mureta em volta e a grama dentro, eu vou fazer o jardim todo com o cartão triplex. Eu estou supondo que o jardim é desse tamanho. Agora eu vou marcar essa grama aqui atrás com uma canetinha de reto projetor e vou marcar. Eu vou cortar 1 milímetro menor do que o cartão que eu marquei. Vou checar para ver se está sobrando parte branca por igual. Então agora a gente vai tirar a dupla face e vamos aplicar aqui. Não pressiona logo, tá? Para a gente poder ver se está certo. Olha o efeito que isso aqui dá. Um meio fio pintado de branco e o jardim ali no meio. É isso. Para fazer os caules dos pinheirinhos, a gente vai usar a piaçava da vassoura. Geralmente a gente escolhe os mais circulares, os mais grossinhos. E para fazer as copas, a gente vai utilizar o miolo da bucha vegetal e vamos cortar de forma cônica. A própria textura da bucha já representa os galhos e as folhas do pinheiro. Agora com a cola instantânea, estou usando a Tec Bond, a gente passa um pouco na varetinha e encaixa a copa, colando ela nas varetas. Agora já para a galera do colorido, que gosta de fazer as arvorezinhas verdes, uma solução de cola e um pouquinho dos mesmos pigmentos. Pigmento amarelo e o pigmento preto. E vamos fazer uma cola verde escura, porque a ideia é empanar essas buchas, fazendo um verde mais escuro para a parte interna, que realmente é mais escuro, não pega muita luz, e a parte externa, que vai ser representada pela serragem. Então eu vou jogar aqui as copas e vou molhar com essa cola. E vamos jogar aqui dentro da nossa serragem e vamos empanar. Já vai vendo que ela vai tomando forma. Uma das coisas que a gente pode fazer no caule para dar uma textura é colocar um pouquinho de cola branca e revestir ele com uma serragem bem fininha, aquela serragem que passou pela peneira mais fina de todas. Fica com uma texturazinha de madeira que também pode ser interessante. Ó. Então estão aí os pinheirinhos, um pouquinho mais realista e o outro um pouquinho mais conceitual. Um outro material que a gente utiliza muito é a espuma de colchão. A gente pica ela em pedaços pequenos e a gente tritura ela no liquidificador. O ideal para bater a espuma e ela ficar realmente triturada é colocar um pouquinho de água. É importante não colocar muito, porque senão pode sobrecarregar o motor e travar a hélice. Agora com a peneira, a gente tira o excesso de água e vai deixar
secar. Então tá aqui a espuma moída e já seca. A gente vai misturar com uma solução que tem 2 partes de álcool, 1 parte de cola de isopor e pigmento amarelo e pigmento preto, líquidos. Essa solução vai fazer com que essa espuma endureça, forma um bloco. E aí eu vou misturar e amassar, de preferência com uma luvinha. Vou botar agora aqui para secar. E depois que essa solução secar, vai transformar isso aqui em uma placa dura. Isso vai ser importante na hora de montar as árvores. E vamos esperar secar. Está aqui o resultado da nossa espuma. Olha como ela fica compacta. E agora a gente vai fazer a colagem da copa. Notem, quando você vai tirando os pedaços, ela vai formando a textura da copa. Então a gente vai trabalhar com a Tec Bond e vamos colar. E a gente pode sobrepor também, caso a gente ache que tenha ficado muito baixa a árvore, a gente vai sobrepondo. Lembrando outra vez que essa espuma aqui ela é reciclável. Você pode jogar ela dentro do pote outra vez e jogar o álcool que ela dissolve. Por acaso, se quiser botar um verde mais escuro ou um verde mais claro, você consegue. Bom, então agora a gente vai iniciar a construção da horta. Eu tenho aqui um pedaço de cartão craft, já com uma cor meio de terra, e eu vou colar isso em cima desse cartão Paraná fininho, de 1 milímetro, para manter a horta um pouquinho mais alta. E tenho aqui também já um triplex um pouquinho mais grosso, que eu colei vários, para fazer a bordinha da horta, ok? Agora eu vou marcar e cortar as dimensões da horta, que é um retângulo, que está no desenho de projeto. Agora eu vou cortar as 2 muretinhas que separam a horta do piso de pedra. Eu vou medir aqui a altura da horta e vou cortar ela um pouquinho maior. Sempre usando a que a gente já cortou para cortar a próxima. E eu tenho aí as 2 paredinhas. Agora eu vou usar a nossa serragenzinha fininha para dar uma textura na horta. Lembrando sempre de uniformizar bem a cola para a cobertura da serragem ficar homogênea. Vamos apertar bem agora e esperar secar. Então tá aqui o canteirinho já seco. E aqui a gente tem restos dos pinheiros que sobraram. Então a gente pode também usar esses pedacinhos aqui. E a gente vai dando um pinguinho de cola e vai colocando as bolinhas alinhadas. Sempre com um padrão assim de alinhamento, a gente consegue representar esses vegetais. A terra pode parecer um pouco avermelhada, mas essa terra é a terra roxa. E se você preferir fazer um pouco mais escuro, você pode usar a técnica do pincel seco e trabalhar com pigmento preto líquido ou qualquer outra tinta preta e pincelar com um pincel quase seco em cima da textura de serragem. Fazer uma terra mais escura. Agora a gente vai usar o nosso chá tingido. Eu vou fazer algumas linhas com uma cola branca, um frasquinho de bico fino, e vamos colar o nosso chazinho pintado nessas linhas. E aí a gente vai criando padrões diferentes para representar a horta. Outra textura que a gente pode utilizar, que aí pode diferenciar um pouco dessa aqui, é a nossa espuminha que a gente fez para fazer as árvores. E a gente pode usar ela também como uma segunda textura. Assim a gente diversifica um pouco a plantação. Agora a gente vai colar a mureta, a gente vai ver a posição do jardim. Eu posso fazer uma muretinha aqui e outra aqui. E aqui o limite vai ser dado pelo muro. Eu vou cortar um pedaço mais ou menos para fazer a parte mais comprida. E vou passar a colinha aqui. Pressionar sempre para baixo aqui para ele ficar alinhado. E é isso. Está pronto aí nossa hortinha. Então valeu, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção. Tá aí o resultado do tutorial de hoje. E a gente se encontra no próximo com a montagem final da residência. Um abraço e até lá. Você quem vai pagar para viver. Mas se você já tem tudo, com a sua vida